Boa noite, graça e paz. Você pode aplaudir o Senhor, por favor, no seu lugar aí? Vamos começar com toda a alegria que há no nosso coração. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Olha eu, né? Tô fora de casa, dizendo que vocês são bem-vindos a uma casa que não é minha. Não é minha? Não é minha também. E é minha não só porque eu tenho amigos queridos e tenho irmãos aqui. É minha porque onde quer que 2 ou 3 se reunirem no nome dele, Jesus, o Cristo, ali ele está. E onde ele está, ele é pai. E onde ele é pai, nós somos filho. E filhos e filhas unidos somos família do Senhor. Então estou em casa sim. Então se você é nosso visitante, se você visita essa comunidade querida, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que nos assiste aí virtualmente, eu tenho aprendido que virtual não é o oposto de real. Virtual é o oposto de presencial. Porque virtual também é real. Então você que está em casa, que não pôde ou não quis estar conosco nessa noite, sinta-se também muito bem-vindo a essa celebração. Muito bem-vinda. O nosso desejo sincero é que você tenha um tempo abençoado na presença do Senhor. Um tempo de liberdade, um tempo de coração quebrantado, um tempo de honestidade na presença do Pai, na presença dos nossos irmãos. Então eu quero convidar você para que a gente celebre junto, para que a gente desfrute desse tempo. Nós vivemos uma pandemia, né? E a gente não sabia quando que a gente ia poder voltar. E a gente não sabia mesmo, porque no começo a ideia é que, não, vamos voltar em algumas semanas. Lá na minha comunidade a gente fez uma reunião e falou, vamos fechar? Mês que vem a gente abre. Março. Abril, maio, junho, julho, agosto, 1 ano, 2, e a gente passou, e aquilo foi dando um desespero, né? E aí quando chegou o momento de voltar a se encontrar presencialmente, os mais otimistas disseram assim, não, agora vai. Agora, Salvador, aquele irmão que não vinha, que não dava valor para a igreja, que não contribuía, que não ajudava, que não servia, esse vai vir. A gente, muitas vezes, eu não sei aqui, talvez aqui não, mas lá na minha comunidade a gente não tem vivido isso ainda com muita força, mas eu creio que é um tempo de ressignificação. Eu estou dizendo isso para que você traga à tua consciência o quão privilegiado nós somos de estarmos aqui, bem, com saúde, ao lado de pessoas que nós amamos, numa comunidade que nos acolhe, num espaço confortável, agradável. Então, por favor, faça disso o motivo de gratidão ao Senhor e vamos louvar juntos, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior. E eu sou o Júnior, sou muito mais coisa além disso não. Espero que a gente possa se conhecer melhor. Quem sabe hoje depois do culto, agora pode conversar, né, Regina, depois do culto. Antes tinha que ir embora, né? Agora que... Pode ficar lá na frente que ajuda, a gente espera o Uber lá. É isso. Então vamos conversar no final do culto, mas até lá a gente tem muito que celebrar o Senhor juntos. Então vamos nessa? Vamos lá, David. Deixa eu contar uma coisa aqui do David. O David, olha só, né, esse cara fala pra caramba, né? É que o pastor não chegou ainda. Então, porque disputar com ele não dá. Quem quiser disputar com ele na fala vai perder, porque o homem fala. E eu falo com propriedade, porque ouço desde que nasci. Mas eu queria dizer pra você, falando de privilégio, o quanto Deus tem sido bom. O David, o Henrique, são irmãos de sangue, meus irmãos de coração. Nós servimos juntos na Batista da Esperança por muitos anos. Cresci lá, os meninos praticamente também. Tocamos muito, cantamos muito, brigamos também. E é muito bom, depois de tanto tempo, saber que os meus amigos permanecem nos caminhos do Senhor. E tocando muito melhor que naquela época. E aqui eu fiquei menos chato também, né? Fiquei menos exigente, brincadeira. Regen também. Regen foi meu pastor de música por muito tempo, também me ensinou muito do que eu sei. E essa galera nova aqui, que é muito melhor que a gente, né? Sinto dizer, viu, Henrique e David? É que a molecada do YouTube já vem voando, né? Então, mas queria compartilhar com vocês como eu estou feliz de estar aqui, como eu estou feliz de rever meus amigos. E louvar o Senhor é muito bom. Louvar o Senhor entre amigos é muito melhor. Então, agora sim, vamos juntos. Santo
Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro. Do início, Santo é, Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. És tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é no teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. As mulheres do início, vai Gabi. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Os homens, Deus da glória, Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro. Todos juntos do início. Santo és, Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A glória, a honra, a glória pertencem a Jesus. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, a última vez. Santo é o teu nome em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, a última vez. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Oh, Santo Deus. Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Conexão e Comunhão. Nosso desejo de oração é que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Nós aqui da Batista Vila Formosa estamos trabalhando o tema família no mês de maio e aproveitando Conexão e Comunhão também às quartas-feiras para falar sobre família. Hoje não vai ser diferente, estamos recebendo aqui mais uma vez a nossa irmã Paula Miller, líder do Vila Mulher aqui da Batista Vila Formosa, advogada,
também desenvolvendo um outro projeto que muito em breve vocês vão poder ter acesso a esse projeto. Paula, seja muito bem-vinda mais uma vez, que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão pertinente, tão atual, né? O direito de família, o direito da família. E eu me lembro que eu falei para a Paula, direito de família, da família. Ela falou, pastor, é das famílias, porque agora a coisa está um pouco diferente. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Seja bem-vinda, Paula. Boa noite, pastor. Boa noite a todos vocês aí que estão nos acompanhando. É sempre um prazer imenso estar aqui, né? Até porque é um bate-papo bem gostoso, bem leve, e está contribuindo um pouquinho aí com a nossa sociedade, levando informação, né? Desde já, parabenizo o pastor, até porque nem todas as igrejas, né, trazem esse tema, e é importante, né, que isso também seja tratado dentro das igrejas. Amém. Vamos orar. Quero convidar você que está nos acompanhando a compartilhar, interagir. Hoje eu tenho certeza que é um tema que muitas pessoas têm dúvida. Você pode interagir tanto pelo chat do YouTube quanto do Facebook. Nós vamos procurar responder as perguntas. Aproveita aí para compartilhar, para convidar os amigos. Mas antes de tudo isso, o mais importante é continuar rogando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, porque é Ele que tem nos sustentado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez com vida. Te agradeço pela vida da Paula, da sua família. Te agradecemos pela vida da Igreja Batista Vila Formosa, por todas aquelas comunidades e igrejas que procuram levar a mensagem de boas novas. Te agradecemos pela oportunidade que temos de ter acesso às redes sociais nessa noite para falar de um tema tão atual, mas sem esquecer que esse tema também deve ser atrelado à Bíblia, e nós devemos buscar nas Sagradas Escrituras, através da iluminação do Espírito Santo, sabedoria para lidar com essas questões. Fica conosco nessa noite, abençoe cada um que está nos assistindo, que está nos acompanhando, aonde quer que esteja, quando nos acompanhar, abençoando também as suas respectivas famílias, Pai. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paula, vamos começar com uma questão que com certeza o direito está enfrentando e vai ter que atualizar, né? E aí a gente não vai falar de atualizar a Bíblia, mas atualizar o código. Porque se nós começarmos no livro da criação, Gênesis, nós vamos ver que vai falar que deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e ambos serão um só. Isso nós estamos falando lá em Gênesis capítulo 2. Aí nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5, Novo Testamento. E aí, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Quando nós falamos de direito da família, como você me orientou, das famílias, o que na área jurídica o direito entende hoje como família? Porque para nós a formação de família, homem, mulher, vem os filhos, né? Mas hoje, qual é a interpretação jurídica de família ou famílias? Pastor, é claro que, assim como a sociedade foi evoluindo se é que assim pode se dizer, né? Foi havendo essa nova formação de família, o direito foi acompanhando. Então, hoje, por exemplo, antes o que se entendia por família, né? Antes a família valorizada era a família de laço sanguíneo e o casamento, a instituição do casamento. Hoje em dia, não mais. O núcleo familiar, ele é muito visado pela afetividade que ali existe. Né? Então, assim, a jurisprudência reconhece hoje o relacionamento homossexual como também uma instituição familiar. Né? A união estável também é uma instituição familiar. Os filhos havidos fora do casamento, também, que antigamente não era reconhecido. Né? Antigamente usava-se muito o termo filho bastardo, e era um filho que era renegado, ele não tinha direito até a sucessão, a questão testamentária. Então, hoje em dia, não. Por isso que até eu disse para o pastor, né, existe até um projeto em andamento, feito pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, um estatuto que chama Novo Estatuto de Direito das Famílias, porque tudo mudou. Se adequar a esse novo tempo. Se adequar ao novo tempo. Então, assim, legalmente, nós temos essas mudanças feitas através de jurisprudências. O reconhecimento é feito, basicamente, de forma jurisprudencial, por entendimento dos tribunais.
porque o código é antigo, ele é de 2002, né? Nós já estamos aí 20 anos. Então, tudo isso aí, provavelmente, aí, num futuro muito próximo, nós vamos ver isso tudo atualizado. Quais são hoje as maiores demandas? E aí, até falando para você que está nos acompanhando, por que nós estamos trazendo esse tema? Porque a gente sabe que, independente, né, inclusive no meio cristão, independente de ser no meio cristão ou não, nós temos as separações, os divórcios, os litígios e tantas coisas, a questão dos filhos. Hoje, qual é a maior demanda da família? É a questão quando há a separação, o divórcio, ou o termo que seja, na questão de partilha, ou é na questão da guarda dos filhos? O que hoje mais se tem na vara da família? Eu observei, assim, na pandemia, é claro que aumentou, assim, de forma bem vultuosa, assim, a questão do divórcio, né? E o que eu achei mais peculiar na questão do divórcio, nesse período aí pandêmico, enfim, com toda essa convivência demasiada, que eu acredito que tudo isso, né, contribuiu, o litígio diminuiu. As pessoas queriam simplesmente se divorciar. Eu não quero briga, está tudo certo, tudo muito consensual, mas elas não queriam mais conviver. Mas tem algum motivo? Não, não tem motivo. Simplesmente não queremos mais conviver juntos, assim. Isso aumentou muito. E uma outra coisa muito peculiar também, que houve um aumento, é interdição e pedido de curatela. Até por consequência do Covid, a questão dos quadros aí neurológicos, até que com isso foram acontecendo, aumentou de forma considerável as ações aí de interdição e curatela. Explica para a gente aí na linguagem popular, interdição e curatela, né? A gente Vamos tem uma lá. noção, mas o pessoal que está nos acompanhando... Na verdade, é uma ação feita para declarar a incapacidade daquela pessoa. A pessoa tem algum problema neurológico ou desenvolveu algum problema neurológico, não está apta a administrar a sua própria vida. Então, aí vem uma pessoa terceira, que vai ser o curador, fala, não, eu vou me responsabilizar, porque essa pessoa não está mais realmente tendo condições de gerir a própria vida. E aí, claro que com todas as satisfações dadas ao judiciário, essa pessoa passa a administrar e tomar decisões em nome daquela pessoa. Isso só acontece com pessoa de idade ou independe da idade? Não, independe da idade. Porque agora, há pouco tempo, teve aquela cantora norte-americana que o pai, que era o tutor, deu todos aqueles problemas. Então, isso depende de idade. O que importa é o estado psicológico da pessoa de ter condições ou não de tomar decisões. Sim, sim. Não tem nada a ver com idade. Claro, acaba sendo um pouco maior, né, com as pessoas que já apresentam aí talvez um quadro neurológico por conta da idade, mas independe. Tem muito jovem que já não tem condições realmente de administrar, enfim, de lapidar patrimônio, principalmente família que é mais abastada, né? Porque quando não é muito ainda, ninguém quer saber muito, mas isso aumentou também, né, como eu disse, em decorrência até do Covid, que não escolheu idade, né? E muitas pessoas sofreram realmente consequências aí, né, bem graves, não puderam continuar cuidando e administrando a própria vida, e então são ações também que hoje estão aí também entre as mais, né, além do divórcio. Claro, quando eu falo divórcio, eu também estou englobando tudo, né? A guarda dos filhos, que são definidas, os alimentos, etc. Mas as ações de interdição que antes eram bem menores, hoje também está mais comum. Paulo, um caso também apimentar um pouquinho aqui, com certeza. Um caso que a gente vê, e é claro, na lei, a questão da guarda dos filhos, né? Não sei quantos por cento, mas a maioria dos casos fica com as mães. E, ultimamente, a mídia tem divulgado algumas questões. O último foi daquele caso do Rio de Janeiro, né? Que aquela criança foi espancada por um ex-vereador, e a mãe, ele era padrasto, mas a mãe, né, não tomou nenhuma providência. Por que a gente tem essa questão de, numa separação, um divórcio, num primeiro momento os filhos ficam com a mãe e o pai tem pouquíssima chance de conquistar a guarda dos filhos? Eu acho, sinceramente, pastor, que um pouco é também a questão do pai ter uma vida, ainda tem, né, uma responsabilidade maior do encargo financeiro, embora isso hoje a gente sabe, né, que a mulher está ali do lado, se não, talvez até mais, né, trazendo aí a questão de ser provedora.
Mas eu acho que até a insegurança do homem de talvez não conseguir suprir os mesmos cuidados maternos, né, que a mãe tem ali mesmo, o amaternar da mãe ali, que é bem... eu acredito que esse seja um dos motivos. Eu acho que a justiça acaba vendo também que a figura materna é sempre mais necessária, talvez ali diariamente, até do que a paterna. Mas hoje existem também muitos pais que entram nessa disputa e talvez até aí reúnam melhores condições de cuidar do filho. Claro que não é igual, não é equiparado, está muito longe de ser. Eu acho até porque a grande maioria dos pais não desejam ter assumir esse, que a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, uma privação muito grande. Eu acho que o homem tem mais dificuldade de se privar da própria vida, como a mãe faz, né? Porque assim existe uma privação, né? Então eu acho que isso também. E aí também a gente entra em outras searas, né? Aí a gente já também entra em casos de mães aí que talvez, né, não ajam de forma correta, praticando alienação parental também, enfim. Mas eu acredito que seja realmente mais comum mesmo por conta disso. Mas a proporção realmente é bem maior. Tá. Me diga uma coisa, hoje, quando a gente fala, né, infelizmente a gente tem que tratar isso até dentro das nossas igrejas, casais que decidiram pelo divórcio, qual é o tipo da questão do patrimonial? Hoje nós temos o casamento com comunhão parcial de bens e separação total de bens. Separação total de bens. E né? tinha antigamente uma comunhão universal, isso não existe mais. Não, na verdade pode ser uma opção, mas ninguém mais, né? Porque a comunhão universal, até o que você tinha antes do casamento, você engloba aí na questão patrimonial, né? E tem um outro regime, participação final nos aquestos, né? Que é quase uma sociedade. É quase ali realmente uma sociedade empresarial, né? Que assim, vamos ver aí quanto eu tenho a mais que você, e aí a gente faz algo no final aí para ficar equilibrado. E hoje em dia tem o pacto pré-nupcial, que é mais utilizado do que antigamente, né? Mas assim, ele acaba abrindo uma liberdade maior para o casal definir cláusulas, né? Tem casais que definem até alimentos no caso de separação já no pacto pré-nupcial. Então, assim, ou seja, o casamento hoje já está sendo realizado com uma expectativa pensando no divórcio. Infelizmente, né, porque nós sabemos, inclusive como cristãos, que não é isso que se espera, né, do instituto familiar, mas infelizmente sim. Hoje as pessoas já casam aí se precavendo com quem vai ficar o animal, com quem o filho, numa possível dissolução aí dessa relação, com quem vai ficar. Enfim, né, são coisas aí que hoje em dia são mais usuais. Vamos trazer agora para o lado aqui, né, cristão, evangélico, a separação, aquilo que é difícil encarar. E você, como advogado, quando a gente fala dessas questões no meio evangélico, a gente já tem algumas dificuldades, né, e eu tenho observado isso, inclusive, com colegas pastores. Quando a gente fala união estável, algumas igrejas não consideram ainda como casamento. Inclusive, quando vai batizar, às vezes a pessoa frequenta uma classe de integração de novos membros e tal, e ele acaba aguardando para batizar ele ou ela, o homem ou a mulher, o esposo ou a esposa, né? Porque, na realidade, não estão na interpretação deles, ou da igreja, a igreja soberana nessa questão, ainda não é essa interpretação que a união estável tem o mesmo valor jurídico de que o casamento lá registrado no cartório. Queria que você falasse um pouquinho, até para você que está nos acompanhando aí, você que faz parte de alguma igreja, você que é líder, é pastor, para a gente ver o olhar jurídico de uma pessoa que é cristã. Então, a gente vai poder definir isso, porque às vezes a Bíblia diz, né, a gente coa um mosquito e engole o camelo. Então, a gente deixa passar outras coisas e fica se pegando em algumas coisas. Porque, pelo que eu entendi, a união estável hoje ela é reconhecida plenamente como casamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque as nossas igrejas passam por essa dificuldade. Alguém que vem para a igreja, aceitou a Cristo, está com a união estável, algumas igrejas ainda, aquelas mais ortodoxas, vão dizer assim, não pode batizar porque não é casado, mas não é união estável, mas não pode. Queria que você falasse sobre isso. A união estável não só é reconhecida, como é hoje, né? É uma entidade familiar, né? Aos olhos do direito, ela é uma entidade familiar. O que difere a união estável do casamento hoje é a certidão de casamento. Porque, inclusive, tem regime, né?
A união estável, ela tem o regime de comunhão parcial de bens. É o que vai ser adotado numa possível dissolução, né? Claro que ela acaba sendo assim mais trabalhosa. Por exemplo, se hoje a pessoa decidir dissolver essa união estável, ela vai ter que fazer um processo de reconhecimento e dissolução, enquanto o casamento, a certidão já supre. Não, eles eram realmente casados, né? E aí a gente pode entrar num confronto de datas, a pessoa adquiriu um mês antes e falar que já vivia em união estável, né, etc. Mas, assim, a união estável, aos olhos da lei, ela é reconhecida como uma entidade familiar assegurado aos cônjuges. Tem as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos. Assegurados aos cônjuges todos os direitos que são assegurados no casamento. É uma entidade familiar, né, reconhecida. É importante a gente saber isso, até porque estamos enfrentando, vamos continuar enfrentando. Inclusive, né, no caso, até hoje, o próprio cartório faz lá a escritura, né? É a união estável. O que as pessoas só precisam tomar um pouco de cuidado é o namoro e o ânimos de constituir família, que é a união estável, né? Porque aí entra, às vezes, aí nessa esfera, namoro, união estável, está namorando, mas dorme sempre na casa do namorado, enfim, etc. E aí acaba, às vezes, aí entrando mas aí era uma união estável, não era? Não, eles não moravam juntos, não tinha ânimo de constituir família. A união estável, ela tem requisitos. Existe o ânimo de constituir família? Tem pessoas que passam morando junto aí 20 anos, têm filhos, enfim. Então, é uma entidade familiar reconhecida pela lei. Vamos caminhar um pouquinho, não só para a área do direito, mas aí falando, você como líder aqui na igreja do Vila Mulher, e aí exercendo a sua profissão, exercendo aí o direito, advogando, como é que fica isso quando você vê o casal se separar e tem essa questão dos filhos e também dos bens? É difícil separar, divorciar e continuar tendo um bom relacionamento, inclusive na igreja, quando acontece isso, um casal? O que você tem observado com a sua experiência? Os filhos são impactados? O que acontece aí, você que tem experiência lá, né, no fórum, tal, e depois acompanhar ou ver pessoas, às vezes dentro das próprias igrejas, que estão enfrentando essa dificuldade, estão com os filhos, tem que dar continuidade. O que você tem observado? O que a gente pode falar disso na sua visão agora, não só como advogada, mas como cristã, como líder de um ministério na igreja? Eu vou falar como advogada, como cristã e como uma mulher divorciada, porque eu passei, então hoje eu posso falar com mais propriedade. Infelizmente, é algo até assim, vou dar a minha opinião pessoal mesmo. Infelizmente, as pessoas têm uma tendência muito grande, a primeira coisa que elas se revoltam é contra Deus e contra a igreja. Até mais contra a igreja do que contra Deus. Vou largar a igreja, né? Por quê? Ninguém sabe por quê, né? Mas é algo que eu acho que a pessoa fica ferida, magoada, enfim. A igreja está pagando a conta do relacionamento não ter dado certo. Né, assim, parece que o que tinha na igreja não foi suficiente para segurar o casamento. Lembrando que não é esse o papel da igreja, né, pastor? A igreja tem que acolher, aconselhar, enfim. E eu acredito que a grande maioria faz isso. Mas, assim, cabe às pessoas praticarem em casa. Então, não é justo colocar essa conta, né? Graças a Deus, eu, pessoalmente, me mantive ainda mais. Na verdade, a minha maior bênção foi poder continuar em comunhão, vivendo com a consciência tranquila de que não estou numa posição de inferioridade por hoje ser divorciada. Graças a Deus, frequento uma igreja também que nunca me taxou por conta disso, né? Muito pelo contrário, permaneci líder, continuo podendo ajudar vidas, continuo podendo fazer diferença onde eu estou. Infelizmente, a tendência no meio cristão, quando acompanho divórcios, é todo mundo se esparramar. Na verdade, há uma ruptura mesmo. Filhos, eu ouvi esses dias até o filho de uma cliente cristã, ele falou, eu não vou mais na igreja porque não adianta nada, porque essa foi a revolta dele, a mágoa dele do divórcio dos pais, foi a forma dele achar um culpado, né? Se adiantasse tanto, né? Mas assim, a gente precisa viver um evangelho que se sustenta, né? Viver realmente esse evangelho, sustentar aquilo que nós, né, absorvemos, né, todos os dias aí, que não é só o culto, né, mas todos os dias aí das nossas vidas. Então, infelizmente, pastor, essa ruptura, assim, a grande maioria realmente se desloca da igreja, a família passa a não frequentar, né?
igreja paga a conta, volto a repetir, por algo que isso vem do lar. Ele vem na igreja para cultivar e testemunhar no lar, não faz isso, aí por algum conflito, separaram, e a igreja acaba sendo responsabilizada por isso. Eu vou abrir um parênteses para fazer um testemunho pessoal. Eu me lembro que quando houve o meu divórcio, eu me culpei por muitos meses, porque dá uma sensação de fracasso, mesmo sabendo que aquilo não estava mais nas minhas mãos, no meu caso pessoal. E eu me lembro que minha cunhada falou para mim, eu falei para ela, não sei, tem hora que me vem, né, a questão da mulher sábia e dificular, né? Eu acho que às vezes as interpretações que são dadas assim é de uma sobrecarga na mulher, né? E eu me lembro que minha cunhada falou para mim, mas você edificou seu lar, você manteve seus filhos, está continuando na caminhada que deve continuar, e é isso, né? Não abandonou o seu primeiro amor, que realmente é aqui, né? Então, assim, eu até brinco, às vezes eu falo que a maior cilada de Satanás é falar que esse negócio que não precisa de igreja, né? Não preciso de ir na igreja. Desegrejado. Precisa, porque, na verdade, a tua reconstrução vai ser na igreja. A igreja vai contribuir com isso, assim, de uma forma, aí, de uma boa porcentagem na vida, né? Quando a gente fala de direito da família, no mundo que a gente está vivendo, de tantas questões polarizadas, o que poderia se melhorar em termos de lei? Vamos primeiro falar do jurídico, depois a gente fala da área da igreja, da área espiritual. Mas o que você acha que falta ainda melhorar para que talvez tente minimizar essa questão de separação? Você tem um problema, dificuldade, isso está mais relacionado com o patrimônio ou é realmente relacionamento interpessoal? E o que hoje tem as câmaras lá para usar o pessoal que cuida antes de chegar no juiz, tentar reatar, conciliar, né? E a gente tem esse pessoal que faz isso. Mas o que precisaria mudar ou melhorar na lei para que fosse de uma forma menos traumática, se é que isso é possível? Em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos passar por uma reforma no judiciário. O judiciário hoje trabalha de forma extremamente defasada. A demora que se tem de acesso à efetividade da justiça causa danos irreparáveis, principalmente quando se fala de família. Outra coisa que eu observo muito na seara familiar é que muitos profissionais não são capacitados para atuar nessa área. É o advogado que faz tudo e fala, vou fazer porque é só divórcio, então o acolhimento é outro. Na verdade, o nosso papel, eu não abro mão disso. Eu não entro num litígio simplesmente porque o litígio é mais... aos olhos da remuneração é melhor, né? Porque eu penso sempre, é um seio familiar. Por mais que o pai vá morar em outro lugar, o filho vai continuar sendo filho, a ex-mulher vai continuar sendo ex-mulher e é uma pessoa que vai ter um vínculo, porque tem o filho, né? Enfim, eu sempre fico pensando, as pessoas vão passar por batismo, por formação na faculdade, casamento, filho, aniversário do neto. E como que fica se você lá no divórcio não tem um tato para lidar com isso? Né? Então, assim, em primeiro lugar, o judiciário precisaria, assim, urgente, passar por uma reforma. Quando eu digo uma reforma, é assim, aumentar efetivo, ter uma atuação mais efetiva. Né? A lei caminha a passos muito lentos. Né? O nosso código aí, ele é um código de 2002, o que se tem muito hoje atualmente... Não há vontade política também para alterar, né? O código não há, civil, não há. O código penal. Na verdade, há lobby para tudo, menos para isso. Né? Então, não é interesse. Né? E aí, assim, as coisas muito morosas lá também, o que acaba tendo que se buscar decisões hoje particulares em cada caso, porque a legislação é omissa em muitas situações. Né? E isso também é um problema. Essa questão da flexibilização familiar me preocupa bastante. Eu não vou nem entrar no mérito da questão do companheiro e do outro companheiro que moraram junto a vida toda, porque, assim, aos olhos da sucessão, eu não acho injusto. São pessoas, 2 seres humanos que construíram vidas. Então, sim, aos olhos da sucessão, eu não vou entrar no mérito. Né? Independente de não ser, aos nossos olhos, aos olhos da Bíblia, não é reconhecido como uma entidade familiar. Mas não é nem questão disso. Eu fico preocupada, por exemplo, hoje se admite que o pai faça o reconhecimento do filho via cartório, porque ele tem uma afetividade com aquele enteado, e ele fala, vamos lá no cartório que eu vou te registrar. E cria-se ali essa expectativa, cria direitos sucessórios, não precisa passar por um processo judicial, não precisa ser avaliado por assistentes sociais, psicólogos. Só que, às vezes, a pessoa faz no intuito de agradar, por exemplo, a genitora ou o genitor.
E aí, lá na frente, pode ser que isso tenha uma consequência. Pode ser que 2 anos depois a pessoa fala, não quero mais conviver. Na verdade, eu nunca tive esse... Então, assim, existe uma flexibilização, mas eu acho ela preocupante. Eu acho legal esse texto todo que as pessoas falam hoje, né, que é tudo amor, as várias formas de amor, tudo muito bonito. Mas a prática é diferente. Existe- Teoricamente é uma coisa. Existe esses discursos muito bonitos, as pessoas têm sempre que olhar que ele também tem uma consequência, né? E tudo muito leviano, como está havendo hoje. Eu vi recentemente que até depois alteraram via tribunal, né, em segunda instância, foi reconhecida uma união estável paralela ao casamento. Não existe união estável paralela ao casamento. Existe um caso de traição de longo período, mas agora é justo com a esposa casada ter que dividir a questão patrimonial que ela construiu. E abre um Então, aí você abre um depois precedente que não você já está consegue. vendo que não é mais um país monogâmico, que era. Né? Na verdade, o Brasil é um país monogâmico. Mudou. Então, a gente já vê aí que as coisas estão entrando numa liberalidade que vai ficar desenfreado e a tendência é piorar o judiciário, porque tudo vai ter que ser discutido via judicial. Agora, me diga uma coisa, a gente fala de divórcio, mas a área de família não é só isso. Por que é tão difícil o processo de adoção nesse país e é tão fácil um divórcio? Porque a adoção, eu por experiência familiar, pessoas que tentaram adotar, até conseguiram, mas é uma coisa assim que é muito difícil. Eu me lembro, me permita aqui, certa vez eu conheci uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa e ele criava tudo quanto é tipo de raça de cachorro. Ele tinha né, um canil só dele. E certa vez uma pessoa perguntou para ele, escuta, você investe tanto aqui, tudo bem, mas por que você não adota criança? Ele falou, então, se o nosso país fosse mais fácil, eu já tentei adotar 5 vezes e não consegui. Por que é tão difícil, Paula? É tanto critério para um lado, né, e o outro você acabou de falar, quer dizer, reconhece até uma traição, uma união paralela, como se fosse normal, que tem direito. Agora, para se adotar, é um processo tão difícil, as pessoas desistem no meio do caminho, ou ficam esperando anos para adotar uma criança. Por que é tão complicado adotar, fazer o bem? Por que é tão difícil fazer o bem na área da família? É bem difícil. Eu acho que é um dos processos mais difíceis hoje na seara familiar. E não deveria, né? Até porque socialmente... Só um minutinho, Paulo. Aproveitando, você que está nos acompanhando, eu vi que o pessoal está aqui, pode mandar mensagem. Você pode fazer pergunta, fique à vontade. Nós estamos ao vivo, utilize o chat do YouTube ou do Facebook, pode fazer pergunta, nós estamos aqui. A Paula, com certeza, terá imenso prazer em responder. Pode continuar, Paula. Até porque, socialmente, isso faria diferença, né, na sociedade, eu acredito que de uma forma bem considerável. É um processo extremamente burocrático. Além disso, ele é um processo extremamente inseguro, porque existe aí um início de relacionamento, e aí eles respeitam muito a fila, aí, nesse caso, respeita-se a fila e não a afetividade. Né? Eu vi um caso recentemente, não atuei nesse caso, mas acompanhei um caso em que a pessoa preencheu todos os requisitos, reuniu condições de levar a criança, foi concedida a ela a guarda provisória, e ela foi com a criança embora. Aí ligaram, falaram, depois de 1 mês ou 2 que ela já estava com o filho, já estava habituada, era o sonho, né? Criou laço afetivo. Ligaram para ela, falaram, você vai ter que devolver, porque teve um certificado que você não trouxe. E a família que estava na fila, atrás de você, trouxe o certificado. Então, nós vamos passar o bebê para ela. Foi um pânico total, foi uma coisa absurda. A família que obteve esse direito judicial falou, não, eu abro mão em favor dela. Porque eles viram o sofrimento da criança, da mãe, era um bebê mesmo, recém-nascido. Então, assim, já são vários casos. Né? Teve um outro caso também de uma pessoa que é até bem conhecida. Ela também já estava com o menino, acho que há 2 anos. E a mãe biológica falou, não, eu desisto, eu quero, né, ter meu filho novamente comigo. Quer dizer, o menino sofreu absurdamente, porque ele saiu do seio familiar, dos irmãos adotivos, estava 2 anos convivendo, ele tinha 3, estava 2 anos com os irmãos, foi para uma casa onde tudo era mais precário, ele se acostumou com outro padrão de vida, que isso, claro, conta também. E aí, a mãe adotiva falou, não vou fazer mais, porque o que eu sofri, o que meus filhos sofreram, eu tenho medo de novamente tentar. Então, assim, é um processo extremamente inseguro. Né? Infelizmente, né, com todo respeito aos profissionais do judiciário, a gente vê também uma falta de habilidade para lidar com isso. E, assim,
há uma certa venda nos olhos de não acompanharem o que é o abrigo. Porque eu tenho certeza que se cada um de nós fôssemos a um abrigo, nós viríamos essa situação com outros olhos. Porque assim, o abrigo tem bebê, tem criança de 5, tem adulto de 17, 18, porque já é um adulto, né? Enfim. E assim, é todo mundo criado ali, sem estrutura familiar nenhuma, muitos revoltados, enfim, é bem triste. Infelizmente, essa questão é arcaica, burocrática, e também é uma situação que nós não vemos aí nenhuma movimentação para se mudar. A preocupação do direito de família está bem distante dessa. Isso, aproveitando, se você ingressasse na política hoje, você trabalharia nessa área para a mudança dessa situação, ou tentar mudar isso? E como poderia ser mudado isso? Principalmente nessa questão de adoção, que é uma questão muito séria, né? Os abrigos estão para nós, temos aí o Lar Batista de Crianças, a gente já visitou a igreja, um trabalho da denominação batista, um trabalho muito bom, muito correto, e ali a gente visitando, vê aquelas crianças, estão na fila, estão aguardando para adoção. É possível, com vontade política, mudar, melhorar isso? Não é abrir, né? Tem que ter critérios, mas nós somos muito, nem se compara a outros países do mundo, países mais avançados, a gente exige demais, e aí o número de crianças abandonadas tem aumentado, estão ficando aí, e a gente não consegue resolver, e a gente não ouve falar nisso, a gente não ouve falar de mudança na lei. O que seria possível fazer, se é que é possível fazer alguma coisa? Na verdade, primeiro o brasileiro precisa começar a ter consciência que votar não é só direita e esquerda, que você precisa realmente avaliar outras prioridades, né? Como, por exemplo, entender que a mudança só vai vir quando a lei mudar. Então, quem hoje faz leis no Brasil? São os deputados, né? Junto com o Senado, com os senadores, onde, né, algumas leis devem aí ser aprovadas pelas duas casas, enfim. Então, essa mudança, primeiro, tem que partir, né, de quando a gente vai lá exercer o nosso direito como cidadão de votar, né? Com certeza, se eu tivesse poder para isso, eu, sem dúvida alguma, contribuiria para, pelo menos, desburocratizar, né, essa situação e, assim, ter realmente colegiados, né, câmaras específicas para isso, que não fosse tratado na vara de família, que realmente eles são abarrotados de trabalho, né? São assim, os problemas familiares hoje são imensos, tudo está indo para a via judicial. Diferente do divórcio, que em 5 minutos você vai no cartão, não precisa nem... rápido, isso você resolve rápido. Agora, para você adotar é claro que são proporções diferentes, guardadas as devidas proporções, são casos diferentes, mas a gente... uma outra parte foi tão agilizado antigamente, né? Era o divórcio, esperava 5 anos, era a separação, para depois... converter em divórcio. Hoje está tudo prático. Aí entenderam, para que esse negócio de separação? Já vamos divorciar logo. Aí está ótimo, resolveu. Agora, nessa questão, nós não evoluímos nada. Continua do mesmo jeito. Nada. É um sistema totalmente arcaico, é muito complicado, e isso aqui não é nenhuma crítica com... Eu entendo que realmente as varas de família... Não, é uma crítica ao sistema. As varas de família faz ali o que dá, né, o que pode, mas deveria, na verdade, ter varas específicas mesmo que tratassem essa vai tratar de adoção. O brasileiro adota criança fora do país, o que tem condição, porque lá é mais fácil do que aqui. E países muito mais evoluídos em todas as áreas, inclusive com as leis, é tranquilo, quer dizer, adota fora porque aqui não consegue. Exatamente. Países que nós vemos aí que a legislação é, inclusive, severa. Só que o excesso de procedimento que é exigido no processo de adoção é absurdo. Eu conheço uma pessoa que ela iniciou... Era uma criança muito pequena, a criança foi crescendo, o processo não saía, ela engravidou. E aí entrou num problema, porque ela já não sabia mais se ela realmente queria dar continuidade àquela adoção, porque daí vinha mais tem a questão econômica, né? Será que eu vou conseguir suprir? Então, assim, é algo que realmente precisa dos olhos, porque, socialmente falando, né? E aí que tem hora que eu questiono, quando, né, se vê muito, tudo muito social, tudo muito amor... Vamos começar, então, com quem está lá indefeso, que precisa de cuidado, precisa de atenção, que precisa de família. E até nesse novo modelo reconhecido por lei de família, o pessoal podia trabalhar um pouquinho mais isso. Então, adotar crianças que estão aí, né? Sim.
Agora, Paulo, vamos de um extremo no outro. Nós falamos lá do divórcio, agora da adoção. Outro problema que a gente está vendo, e outro dia me permitam aqui, todos vocês que estão nos acompanhando, eu estava numa agência bancária, e aí chegou um pessoal que foi atendido na minha frente, a gente viu que era a avó, o neto e a filha daquela senhora. Eles fazendo lá empréstimo consignado. Eu fiquei observando, estou ali observando e tal. E depois eu perguntei para a atendente do banco, falei, poxa, isso é comum? Ela falou, isso é a coisa mais comum do mundo, toda hora tem. Vamos para o outro extremo. E a legislação com relação ao idoso, que está sendo tratado, deixado de lado, os filhos às vezes abandonam, põem nessas casas de repouso aí, não é casa de repouso coisa nenhuma, eu não vou usar outro termo aqui, mas para não ser muito pesado, a gente sabe que não é isso. A Secretaria, por exemplo, municipal aqui, de Ação Social tem trabalhado isso e a gente vê o secretário trabalhando e vai fiscalizar, e o negócio está tudo largado, né? E o pessoal fica lá. Agora, eu pergunto, a lei também precisa trabalhar isso? Porque hoje você vê lá uma senhorinha, um senhorzinho que vai lá, a família usufrui daquilo que ele tem, mesmo que seja pouco, faz empréstimos, faz tudo, né? E ela vai lá e assina, porque está a filha, está o neto, está a neta. O que a lei fala sobre isso? Por que isso é tão fácil fazer também? Infelizmente. Isso está na área de família também. Sim, né? sim. Na verdade, né, por exemplo, a própria atendente falou é comum, né? Então, quer dizer, ela sabe que mas você também não tem direito de intervir na espontânea vontade do idoso que está indo lá, né? Mas esses critérios, por exemplo, não podiam ser mudados. Nós falamos do adoção, tem muitas exigências, né? Isso também não poderia ser trabalhado para ver realmente, né, se a idosa ou o idoso está consciente do que está fazendo, ou é aquele negócio emocional, a razão está ficando de lado, né? Como é que a lei enxerga isso? Como é que o direito enxerga isso? A vara da família, ela enxerga isso? Na verdade, pastor, o direito, ele, nos últimos anos, ele trabalhou para dar mais liberdade ainda para as pessoas, né? Tanto que hoje o incapaz, né, o portador de alguma deficiência, né, ele hoje tem todos os direitos assegurados. Se ele quiser casar, ele pode casar, independe de anuência, né? Enfim, ele tem liberdade para, né? E de igual modo o idoso. Não que não tenha punições para esses casos, né? O Estatuto do Idoso prevê, inclusive, aí o abuso econômico, é crime, né? O abuso econômico contra idoso. Existe lei, né? O grande problema, aliás, é o que eu sempre falo, o Brasil é um país que não falta lei. Quando as pessoas falam, mas não precisa criar. Na verdade, precisa sistematizar para que isso seja aplicado. Fiscalizar, né? E fiscalizar. Não adianta. Infelizmente, o bolso dos bancos e das instituições financeiras estão cada vez mais cheios. Então, não há, sendo bem sincera, não há um interesse que haja uma fiscalização extremamente restrita, né? O INSS até tem no seu sistema lá algumas formas, né, de, enfim... Absurdas, às vezes, né, que a pessoa está lá no leito lá de casa, no hospital, tem que pegar, levar lá no banco... Para fazer prova de vida. Prova de vida. Agora mudou, mas até então... Até esses agora dias, o governo mudou, mas... a gente cansava de ver no banco, a pessoa levar no colo o idoso para provar, um absurdo. Quer dizer, para isso é esse absurdo. Agora, o outro não precisa de prova que está nas suas faculdades mentais tranquilas, né? Faz o empréstimo, na verdade, a grande maioria nem precisa estar presencialmente, a grande maioria nem é o próprio idoso que está fazendo, né? O idoso não tem condições de cuidar da própria vida, de gerir. Hoje em dia, banco é uma coisa assim, né? Põe o dedo e digita a senha, e faz pelo aplicativo, enfim. É muita evolução ali para o coitado do idoso. Mas lembrando que o que pode ser descontado do idoso é até 30% do seu rendimento líquido. Tá? Tudo que excede isso é ilegal, inclusive cabendo ação contra o banco para suspender essas cobranças, porque daí elas passam até a mexer com a subsistência, né, do idoso. Então, independente, mas ele fez porque ele quis, está descontando 50%. Então, tem que rever isso, tem que ser visto, porque não pode. A lei não permite que haja esse desconto acima de 30%. Qual outra área que atua a família, né? A lei da família, a vara da família? A gente falou do divórcio,
da adoção, dessa questão do idoso. Qual é a outra área também comum? Tem outra área que vocês acabam atuando na vara da família? Tem os inventários, né, os testamentos, a adoção. Basicamente Vai fechar isso. vai. Mas hoje, de todas essas áreas que nós falamos, em disparada, o divórcio, as separações estão em primeiro lugar. Nossa, Aliás, infelizmente, porque a adoção poderia estar em primeiro lugar, deve estar lá em último, né? Seria aí um equilíbrio para a sociedade, né? Mas não, na verdade, o divórcio, eu até brinquei na pandemia, né? Não me levem a mal, foi apenas uma brincadeira mesmo. Eu falei, nossa, eu estou vivendo de divórcio na pandemia, porque no meio da pandemia, né? Muitas pessoas pensaram o quê? A família, né? Poxa, como é bom saber que nossos entes queridos estão vivos. Tiveram tempo obrigatório para ficar juntos, né? Porque Vamos aproveitar cada dia mais, né? Vamos ver isso com outros olhos. Não, justamente em decorrência disso, né? Vieram aí, nossa, muitos divórcios. E também, claro, né? A gente não pode fechar os olhos aí para a questão da violência doméstica, que aumentou também, assim, abruptamente, com a questão do abuso infantil também. Se a gente fosse, né, vamos caminhando aí, o tempo nosso é muito curto aqui, a gente precisa falar mais sobre esses temas, mas, por exemplo, se a gente fosse classificar, né, os motivos, se é que podemos, isso é subjetivo, claro, mas você que está na área e tem acompanhado, quais são os principais motivos para tanto divórcio? Depois, quais são os principais motivos, além da burocracia, para a pouca adoção? Como é que a gente podia classificar isso? Vai de 0 a 5, os principais motivos de divórcio e os principais motivos pela dificuldade para não adoção. O divórcio, algumas coisas, eu não sei dizer assim numa escala de proporcionalidade, mas o que eu visualizei muito. Só um pouquinho, Paulo, deixa eu só fazer alguns comentários aqui. Eunice Matos está dizendo, muitos filhos estão usando o dinheiro dos pais por causa do consignado e acabam não pagando. E os pais ficam sem dinheiro acreditando nos filhos. Isso tem acontecido. Muito, né? Não tem, muito. E aí não tem muito o que fazer, porque correu o risco, né? E autorizou, aceitou, né? Não foi obrigado. Tá, mas vamos lá, Paulo. Os motivos, então, aí de divórcio e de não adoção. Eu brinco que a mulher foi vítima da própria luta dela, né? Porque a mulher lutou tanto aí pelo seu espaço, por direitos iguais, mas eu acho que, na verdade, nós não estávamos muito preparadas para receber esses direitos tão iguais. Vou dar um exemplo de algumas coisas que eu observei muito, assim, eu vou avaliando, né? Alguns divórcios hoje, e isso a mulher ela ficou sobrecarregada. E o marido acabou entrando numa zona de conforto maior. Eu digo isso financeiramente. E aí, isso foi motivo para muitas rupturas. Acomodação Só eu trabalho, só eu faço, só eu corro, só eu isso. Eu não preciso, então, dele. Porque o que a mulher espera do marido? Uma hombridade. Que o marido vai ser o carro-chefe. E ela o complemento. Quando inverteu esse papel, muitos divórcios... muitas rupturas aí em lares se deram por conta disso, né? Eu li uma matéria também que hoje eu assimilo a isso, que pode ver que hoje, mesmo estando aí em crise, pós-pandemia e tal, se você for comprar um carro hoje, o mínimo de fila é 90 dias para esperar um carro chegar. Tem carro de até 6 mais. meses, até um ano. Exatamente, até Depende mais. do modelo e a marca. Por quê? Porque as pessoas decidiram viver a vida doidada. Eu não vou mais esperar para ter. Eu vou agora ter carro, eu vou... A mesma coisa. O efeito inverso. A gente pensou que o pessoal não ia se preocupar mais com isso, ia valorizar outras coisas. Ao contrário. Não, efeito contrário. A pessoa que fala... O que as pessoas poderiam pensar? Não sei quando vai vir uma outra pandemia. Vou guardar tudo que eu tenho. Caso venha, se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Caso venha, não. As pessoas estão... Tudo que tem... O que mais está sendo vendido hoje? Carro e casa. As pessoas não estão mais esperando para realizar sonhos. Elas estão indo. E, da mesma forma, o viver a vida doidado também entrou no divórcio. Fico aqui com família a semana inteira, também vou viver a vida doidado. Também motivo de divórcio, né? Claro, tem aí também a violência doméstica, que aumentou absurdamente. E hoje a mulher ela tem mais liberdade de escolha, de não aceitar viver dessa forma. Tem mais acesso também. Tem mais acesso. Né? Tem mais...
Tem mais como é que acesso. se diz, apoio Sim. até dos órgãos governamentais para essas questões. Sim. Eu acho que essas são... E também uma outra coisa que me chama muito a atenção. Como as pessoas estão tendo dificuldades de criar os filhos, a ponto de se divorciar por não conseguir entrar em consenso para criar o filho. Né? É uma coisa assim absurda, e eu tenho dó dessa geração, porque daqui a pouco vai achar que é culpado pelo divórcio dos pais, porque não há um entendimento. Ou um quer passar muito a mão na cabeça. Nós estamos vivendo uma geração diferente que nós precisamos ter entendimento que é diferente. O meu filho, não adianta eu ter expectativa nele, da mesma que eu tive há 40 anos atrás. Ele hoje com 10, 11, não tem o mesmo feedback, é uma outra geração. Mas não é por isso que ele tem que ouvir só sim, ele tem que ouvir não também. Exatamente. Aí vem a dificuldade. E aí há esse confronto e as pessoas não conseguem se entender e se divorciam. Isso reflete no casamento. Então, acho que o divórcio... E esquecem que, mesmo divorciando, vão ser responsáveis ainda pela educação dos filhos. Sim. Então, Sim. há uma incoerência. Separa, mas os filhos vão continuar. Sim. Vai ficar guarda compartilhado, mas a educação é de ambos. Não né? tem jeito, é responsabilidade de ambos, né? Lembrando que os pais respondem civil e criminalmente pelos filhos. Então, a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque pode ter uma consequência. Né? Um parênteses aí nesses motivos, você que está nos acompanhando, eu falei um pouquinho na minha rápida palavra domingo, sobre isso. Hoje nós, e aí deve ter algumas questões também que você já enfrentou, quer dizer, muitos tem que respeitar a privacidade do filho e o celular, só que legalmente, né, falando juridicamente, os pais são responsáveis até 18 anos, não é isso? Ou seja, se o filho apronta, você responde. Se o filho apronta na escola, um aí que se agrediu o pessoal, o pai e a mãe são responsáveis. Quer dizer, isso nós somos responsáveis. Aí, quando se vai educar ou até controlar, no bom sentido da palavra, aí é invasão de privacidade, é isso? Aí é tirar a privacidade. Eu brinco que eu tenho minha própria psicologia, então eu não sigo um respeito à privacidade de filho, até porque, desculpa, para mim, na minha cabeça, uma criança de 10, 12 anos não tem privacidade. Já estamos chegando nesse ponto que ele tem. pode escolher até se ele vai querer ser menino, menina, quer dizer, são algumas coisas absurdas. E isso deve refletir também na fazendo das suas palavras, pastor, no domingo, como o pastor pregou, se posicionem, porque assim, não dá, né? Nós já estamos, eu não sei se as pessoas não veem ou se elas, né, fingem que não, mas assim, nós estamos vivendo uma tendência do mundo de já virar uma anarquia. Então, assim, se você hoje for flexível e começar a relativizar muito, que às vezes eu vejo até mesmo alguns irmãos, alguns cristãos aí que dão uma relativizada em algumas questões, não é a minha postura, né? Eu acho que, até por trabalhar na área do direito, eu acho que essa flexibilização aí, depois para você segurar, ela é um pouquinho complicada. Muito perigosa, né? Alguns motivos porque é tão difícil, ou levam as pessoas a desistir de adoção no nosso país. Eu tenho certeza que a grande maioria desiste. Primeiro porque também tem a questão das pessoas escolherem, né? As pessoas elas têm preferência por bebês. E a gente sabe que existe um lastro maior de crianças para serem adotadas que já são de outra idade. E aí acho que as pessoas ficam receosas de como vai vir a educação dessa criança, o que ela... né? Então já começa aí. Se você quiser adotar bebê, o prazo é muito maior, né? Porque existe aí uma fila imensa para o pequenininho recém-nascido. E para os outros que são maiorzinhos, tadinhos, eles já não têm a mesma... não são tão aceitos, né? Existe a morosidade do judiciário, que é absurda. Dependendo do fórum que você for tramitar, um estudo psicossocial demora, enfim, 1 ou 2 anos. Nem sempre vai ser feito um só, né? Então, nesse período acontece muita coisa. É muita coisa, é muito burocrático. São vários cursos que as pessoas têm que fazer, né? Os propensos aí, adotantes, é bem burocrático. Então, eu acredito que realmente a morosidade do processo, né, a ausência de funcionário público, que isso existe hoje em todos, né, em todos os órgãos aí. Existe muito para uma coisa e existe muito pouco para outras, né? Então, tudo isso tem esse reflexo, né, na sociedade. Aí é um processo que você depende do judiciário, uma insegurança muito grande, uma demora muito grande. Tudo isso eu acredito que... Paula, vamos caminhar
agradecer você que está nos acompanhando, caminhar para o final, para a gente fechar isso. Pela sua experiência, volto a dizer, como advogada, como cristã, como líder aqui na nossa igreja, o que você atribui, agora falando para um público específico, né? Para aquele que frequenta uma igreja, uma comunidade, se diz cristão, qual é a principal causa? A gente sabe isso que você falou, mas essas causas, ou a principal delas, na vida dos cristãos, que está levando esse número também grande de divórcio. Eu tive fazendo algumas pesquisas sobre o número de divórcios entre os casais, né, as famílias que se dizem cristãos. Isso disparou muito, mesmo agora na pandemia. O que você atribui isso? Tanta pessoa está na igreja, ouve falar, e aí a gente tem lá os encontros de casais, os estudos, tratam da família, esse mês todo falando de família, além de sempre estar falando sobre isso, os nossos filhos, além da educação em casa, na escola secular, está na igreja também, né, tendo uma classe especial, um cuidado especial. Por que que o número de divórcio, separação, aumentou tanto no meio cristão? Eu acho que, na verdade, enquanto nós deveríamos ser luz no mundo, acaba que o mundo está sendo luz na vida também de muita gente, né? E aí acaba vendo, muitas vezes, a igreja, num todo, não estou falando de denominação, mas a igreja como um todo, ela está passando meio que por um fenômeno de relativizar muitas coisas, né? Parece que nem tudo é tão assim. O casamento não é tão assim também, né? E aí acaba que isso vai trazendo algumas brechas aí para... Que deveria ser exceção, está passando a ser regra. Sim, está passando a ser regra. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é uma soma mesmo de tudo, né? A mulher começou a buscar muito fora, está sendo mais vista, está tendo mais oportunidades. Eu acho que tudo isso, né, somado a todos aqueles outros motivos que eu mencionei, né, eu acho que tudo isso está realmente assim, abrindo algumas portas dentro de casa, e as pessoas, na verdade, estão desistindo muito fácil, né? Está havendo uma desistência assim, não gosto mais como eu gostava antes, né? Então, a gente não vê assim... Eu poderia até falar aqui para vocês, não, é muita traição. Não é. Não é. Eu acho que o pastor que acompanha casais, talvez até concorde comigo, não é. As pessoas não estão buscando um upgrade eu vou trocar esse marido porque esse aqui não está muito bom, eu quero um melhor. Não é isso. São motivos bem aparentemente banais que levam... Isso. O que a gente vê hoje, por isso eu digo, né? Parece que aquela atração do mundo de que a vida livre é mais bonita e mais bacana de se viver. E olha, nós temos visto assim, né, divórcios aí no meio, inclusive entre pastores, sim, enfim. Claro. E assim, né, parece que é mais para levar uma vida... A liberdade está falando, a liberdade atraente. Entre aspas. Parece que essas coisas que são vendidas hoje, né, através das imagens, das redes sociais, parece que isso é mais atraente. Agora eu vou viver. E a maioria, inclusive, desses divórcios, eles não são até de pessoas novas. São de pessoas mais velhas, né? Pessoas que talvez mais maduras até, se esperaria talvez um outro posicionamento. Eu acredito que seja isso. Ok, Paula, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Conexão e Comunhão. Espero ter você aqui outras vezes, inclusive, né, num futuro aí nesse novo projeto. Quero agradecer você que está nos acompanhando, você que ficou até aqui com a gente. Quero dizer para vocês que, com relação à família, nós não devemos nunca esquecer que a família é uma instituição divina. Nós não devemos esquecer também que o divórcio foi permitido por dureza de coração, e não de vontade primeira do Senhor. Então nós devemos lutar pela família, lutar pelo casamento, nós devemos buscar sabedoria no Senhor, independente da sua religião, né? Buscar ajuda, talvez seja esse também, Paulo, um dos maiores problemas. As pessoas não buscam ajuda quando estão começando a enfrentar problemas. E aí, quando buscam ajuda, é só para comunicar que já não tem mais jeito. Então, se você está atravessando alguma dificuldade, busque ajuda, não espere, compartilhe com
o seu pastor, com uma pessoa próxima, ou procure uma pessoa especializada, um psicólogo, mas faça isso, uma terapia de casais, né? Mas é importante desenvolver isso, porque senão nós vamos continuar vendo esses números alarmantes. E aqui, uma coisa que me despertou nessa noite, Paulo, e que a gente deve, quem sabe, aí ter como bandeira, é trabalhar um pouquinho nas nossas igrejas também, essa questão das adoções, né? Muita criança aí nesses abrigos, nessas instituições, e nós precisamos rever isso, trabalhar um pouquinho. Foi muito bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe cada um, abençoe a sua família, fortalecendo, dando direção. Obrigado mais uma vez o pessoal da técnica, o pessoal de comunicação, obrigado você que nos acompanhou, que Deus continue abençoando a sua vida. Fique aí, temos mais uma participação musical, temos as nossas comunicações, continue aí nos acompanhando pelas redes sociais, acompanhe a Batista Vila Formosa, lembrando que aos domingos nós já temos também os cultos presenciais pela manhã às 10 horas e às 19 horas, será uma alegria, será um privilégio receber você e sua família, e nesse mês de maio estamos falando sobre família. Então quero agradecer você, lembrando a todos que no último sábado de maio, dia 28, você também é o nosso convidado, nós teremos aqui o nosso encontro do Vila Casais, e você pode participar conosco. Que Deus abençoe você e a sua família mais uma vez. Quero agradecer e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Não há outro. Não há outro. Na terra, no céu ou debaixo do céu. Não há outro. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus, o Cristo. Aleluia. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo. Não há outro nome tão poderoso. O nome é eterno e está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em suas mãos. Temos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei Jesus. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Do início, não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Seu nome é eterno e está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em suas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos.
ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em suas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Essa é uma das poucas músicas que eu sei cantar em linguagem de sinais. Quem sabe? Libras? Linguagem brasileira de sinais? Não? Mas eu tenho certeza que esse culto que está na internet, nós não temos aqui nenhum irmão surdo, né? Ainda não temos, mas vamos fazer igual nossos irmãos pentecostais, vamos profetizar sobre essa casa, que em breve a gente tem uma comunidade de surdos aqui, celebrando juntamente conosco. Mas eu sei que na internet, alguém, em algum lugar, que não ouve, vai poder cantar com a gente. Então vou ensinar para vocês. Também sou cultura, rapaz. É isso aí. Funciona assim, ó. Glória, não, assim, ó. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Mais uma vez para guardar? Difícil. Sem cantar agora, ó. Aleluia. É isso. Agora pode aplaudir de verdade.